Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, Jesus falando, expelirão demônios, pegarão em serpentes, se algo mortífero beberem não fará mal. Fareis todas essas coisas no meu nome. Então, queridos, é muito sério, porque se Ele deu autoridade para que nós possamos fazer tudo isso, obras maiores, imagina só, vamos pensar, o que Jesus fez? Começando, me lembro aqui de Lázaro, ele já morto de alguns dias. Jesus chegou e disse simplesmente: Lázaro, vem para fora. Vai contando, vai anotando esses milagres. O cego, o ministério do cuspe, Jesus passou o cuspe na terra, passou no olho e ele foi curado. Estou dizendo ministério do cuspe porque eu já vi uma igreja chamada ministério do cuspe. Mas, brincadeiras à parte, ele nos deu, pensa lá, gente, ele ressuscitou, ele curou, ele curou o leproso, que eu falei um tempo atrás aí. Ele fez tantas coisas, tantas maravilhas, que a gente... Tem um texto que fala, né? Uma vez um missionário chamado Benihim disse assim: a Bíblia não está completa. Aí muitos dos tradicionais e dos estudiosos dizem assim: como é que pode uma heresia, a pessoa falar que a Bíblia não está completa? E tem um final do livro, eu não sei, um dos evangelhos diz assim: se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os milagres e maravilhas que Jesus fez, não caberia nesse livro e em vários livros. Então esses livros foram os Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi o testemunho, né, que andaram com Jesus e os testemunhos de Jesus. Mas existem mais feitos, muitos mais feitos que Jesus fez, que não foi anotado. Esse texto fala que se por acaso a gente, se fosse colocar tudo que estava escrito, não caberia, né, em vários livros. Então eu imagino que Jesus deve ter feito muitas mais maravilhas que está escrito na Bíblia, sabe? Nós podemos lembrar sobre a mulher adúltera, sabe? A libertação dela, coisas, milagres que ele fez de transformar da água em vinho no casamento. A própria transformação de Pedro, né, foi um milagre, porque como pescador, como Mateus também, ele pegou as pessoas difíceis, pessoas assim, problemáticas da época. Não problemática, mas como eu falei, o cobrador de impostos era uma pessoa que era muito mal vista pela sociedade, e ele mudou essas pessoas, ele transformou com a vida dele, ele transformou tudo isso. E ele vem e agora diz que esses sinais seguirão os que creem nele. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, farão obras maiores que eu fiz. Coisas maiores farão. Por quê? Queridos, há muito tempo atrás, eu não me lembro dizer, não me lembro o ano nem a data, mas tinha uma missionária, ela tem muitos anos que eu não a vejo também. Assim que ela se converteu, ela tinha sido uma atriz, foi atriz e tinha feito alguns filmes, e nós a conhecemos num spa que tinha um clube de spa, emagrecimento que tinha lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Rosali conheceu ela e convidou ela para que viesse na nossa igreja, e ela tinha tido uma passagem muito forte na casa dela. A Darlene Glória teve lá com uma equipe, e essa mulher se converteu. E depois vocês procurem para você ver, ela chama Marta Anderson, procura o testemunho dela. É algo tremendo, sabe? A Darlene Glória foi lá com o esposo,
E aí muitas coisas aconteceram lá, assim, milagres e milagres aconteceram na casa dela. Ela estava para se matar e ela se converteu. E logo depois ela foi lá para essa igreja. E um dia essa igreja tinha uma reunião de oração nas segundas-feiras, que tinham vários profetas que Deus usava para curar e tal. E um dia esses profetas não foram na igreja por algum motivo, e estava eu e ela lá. Eu levei ela lá e ela estava. E de repente Deus começou a reunião, e o pessoal está assim: meu Deus, os profetas não vieram, e agora? E estava lá, eu e ela. E Deus começou a usar a gente, e pessoas foram curadas. Eu me lembro que uma pessoa chegou na cadeira de roda, ela estendeu a mão sobre eles e ele começou a andar. Teve uma pessoa que não falava, no mesmo culto, ele não falava, ele era mudo, e nós oramos por ele, repreendemos o espírito de mudez, o espírito de enfermidade, e ele abriu a boca. A primeira palavra que ele falou foi Jesus. Assim, tremendo. Quem sou eu para poder? Eu não sou nada, mas o Espírito Santo sobre a minha vida fez maravilhas. Então eu participei de alguns episódios de curas que Deus usou. Me usou como vaso, né? Porque quem faz a cura é Ele. Não somos nada perto dele, mas somos o canal. Hoje nós levantamos a mão, oramos por pessoas, oramos por enfermidades em nome de Jesus. E é através desse nome que nós temos vitória. Então, quantas vezes eu me lembro desse caso da Marta Anderson, dela orou e foi curada. Teve 3 ou 4 curas, não me lembro agora, mas somente nessa. E aí algumas pessoas começaram a falar: mas como é que pode? Como é que Deus pode usar o Alonso, esposo da Rosali? Como é que Deus pode usar a Marta Anderson, que acabou de se converter? Como é que pode? Eu falei: gente, Deus usou uma mula. Não vai usar a gente? Deus usou a mula para falar. Quando você se coloca na graça, na bênção de Deus, na brecha, que é a oportunidade de você pregar a palavra, de você ser usado como vaso, Deus faz. E faz de coisa para envergonhar as pessoas também, aqueles ditos sábios. Quantas vezes, gente? Então eu não tive notícia mais dela. Eu sei que a última notícia que eu tive, ela morava em Belo Horizonte, mas depois procure lá na internet, Marta Anderson. Ela é um testemunho vivo, realmente. Deus curou. Ela tinha um câncer muito grande, pegou um câncer de pele, Deus limpou o rosto dela. Tem muitos milagres que aconteceram lá. Mas isso sabe por quê? Porque Jesus disse que Ele daria autoridade para nós filhos de Deus, que fazemos a obra que Ele fez. Obras maiores Ele disse que a gente faria, porque Ele ia para junto do Pai. Então, para que nós tomemos autoridade, tomamos esse poder, nós temos que conhecer quem Ele é. Primeiro, leia os evangelhos, fica sabendo o que Jesus fez, quem foi Jesus, de onde Ele veio. Até Atos dos Apóstolos, Atos é o início da igreja, mas os 4 evangelhos, eles falam exatamente da vinda de Jesus, da vida de Jesus, sabe? Então, quando você começar a ler isso aí, você vai ver várias coisas que estão até repetidas, porque a visão deles, por exemplo, Mateus viu Jesus de um ângulo. Lucas era médico, ele viu Jesus de outro ângulo. João viu Jesus de outro ângulo. Então as pessoas colocaram, os profetas, eles estavam andando com Jesus e vendo o que aconteceu, eles contavam o testemunho do que estava acontecendo. Esses são os livros, os 4 evangelhos, falando da vida de Jesus. E quando você ouve, que você vê o que Jesus fez, e depois Ele vem e fala para você, que dá autoridade para você fazer também o que Ele fez, é algo tão tremendo, sabe, que não tem como a gente não acreditar nele. Então pegue um tempo aí, leia os evangelhos e comece a pesquisar sobre a vida de Jesus. Ele deu autoridade. A partir de você aceitar Jesus como Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. E como filho, você tem autoridade, baseado nessa palavra que eu te dei. Legal? Então fica assim. Promete para mim que vai ler os evangelhos? Deus te abençoe. Eu acredito, hein? Leia lá.